Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo. Meus irmãos, faz um tempinho que a gente não falou mais sobre o Mastral, né? Apareceu muita coisa, né? O Daniel Mastral, que infelizmente acabou indo dessa para uma melhor, em uma situação para lá de controvérsia, né? Em um momento que ele estava muito bem, espiritualmente falando, financeiramente falando, enfim, eu acho que ele estava num bom momento da vida dele. E é estranho o que aconteceu, ainda mais que ele deu vários avisos que aquilo ali poderia acontecer, né? E que ele corria perigo constante. A circunstância como tudo aconteceu realmente foi muito esquisita e até hoje gera discussões. Mas me mandaram esse vídeo aqui e eu quero analisar com vocês. Davi, por favor, assiste, porque é muito importante. Ó, Daniel Mastral avisou sobre extraterrestres, né? Eu não vi ele falando desse tema ainda, né? E tem essa gravação, se não me engano, aqui no Vilela, né? No Inteligência Limitada, ou seja, Inteligência UTEDA. Vamos ver aqui o que é que o Daniel Mastral falou sobre isso, né? Como é que ele via, ele que era um cara mais espiritual, como é que ele via a questão de outros seres existentes no universo. Vamos lá. Para a gente aí de luz. O Michael Douglas. Michael Douglas. Tá tirando onda. Michael Douglas. Mas é uma pergunta interessante. Ele falou, é possível sentir a presença de anjos ou até mesmo espíritos ao nosso redor? Sim, claro, você sente. E de demônios também. Sim, Infelizmente. Sente. O pessoal tem gente também varia, claro. Tem gente que é. E também vê os efeitos dele. Super. Pode, isso aí depende do mapa Aqueles da pessoa. arrepios que a gente sente do nada e falam que é alguma coisa. Tem a ver? Tem. Às vezes eu já vi, por exemplo, o pessoal faz um ritual de invocação, uma coisa assim, tem gente que enxerga. Tem gente que se passa, puta, tem um cheiro estranho aqui, tem gente que sente arrepio. E nessa questão do ritual, quando é invocado assim, família, não vai embora assim tão simples, não. Cara, não tem que ter medo, porque essa primeira sensação, geralmente quando você tá num ataque, alguma coisa, te dá esse arrepio. Você, agora eu tô com medo. Na hora que você tá com medo, você já abriu o caminho. E Então, aí já vai. ter medo é ruim, para. É ruim. A Bíblia não dá âncora pra você ter medo de nada. É pra você ter cautela, ter prudência, não ter medo. Eles se alimentam do medo e se fortalecem, né, família? O Apocalipse, mostra o caos, né? Já começa com uma bem-aventurança. O medo não é só no mundo espiritual. Você já viu aquelas máscaras da SWAT, da galera que vai de equipe tática, que eles vestem todos de preto, com as coisas assustadoras, cara. E o cara entra, já causa um impacto. Isso causa no mundo físico, você vê aqueles caras com aquela máscara entrando, né? Porque o ser humano teme o que ele não conhece. Fazendo, né? Tem um choque, imagina no mundo espiritual. Você sai na rua, você é assaltado. É o meu medo do assalto, você é assaltado. Atrai, né? Você atrai. Fala. Ó, a Carla Pessegueiro falou aqui, ó. Querido Daniel, sou super sua fã, mas ainda não consegui compreender sua opinião sobre extraterrestres. No seu ponto de vista, seriam apenas anjos caídos ou poderíamos considerá-los seres multidimensionais? Tá, eu falei sobre isso numa série de vídeos no meu canal, chamado A Origem de Deus. Eu acredito sim que tem vidas em outros planetas, sem dúvida. Seria, assim, muito pequeno da minha parte acreditar que Deus, o Criador de todas as coisas, colocou vida só no planetinha Terra aqui. Eu creio que sim, existe. Inclusive fica a dica para vocês verem um filme na Netflix chamado A Chegada. Muito legal. O melhor filme de extraterrestre que eu assisti. Caramba. Você assistiu? Claro. Eu chorei quando o alienígena morreu. Eu dei spoiler. Meu, maravilhoso. Não, mas que isso não faz a lindo. menor diferença pro filme, essa informação. Incrível, Ele é muito mais... incrível, que lindo, que espetacular. Então creio sim, existem sim. Eu acredito também, cara. Isso é muito desperdício de espaço. Imagina, né? Claro, imagina. Tipo, a Terra é tem 200 bilhões de sóis cada sol. Pô, só de exoplaneta os caras já descobriram mais de 5.000 planetas fora da... Isso com os telescópios, agora vai subir uns novos e tal. Isso, às vezes, 200 bilhões, isso numa galáxia, aí você tem mais não sei quantos... É tudo bilhão, tudo bi. E aí você tem um conglomerado de cluster, não sei o que é bilhões de galáxias, e aí a gente faz parte de um, e aí tem O problema é essas galáxias ser o que eles dizem que é, né? Laniakea. No Google ele vai achar o conglomerado de galáxias. Que é tipo, várias galáxias se juntam e eles formam uma estrutura. E aí tem várias estruturas e tal. Então, porra, se a gente fosse o único, né? é muito triste, né? Manda fazer um xixizinho pra quem quer perguntar. Agora, uma coisa que eu pondero, quando perguntam pra mim, tem vida em outro planeta? Eu acho evidente que tem, né? Porque o universo é gigante, né? Tudo que a gente enxerga é 4% só.
A gente só enxerga o universo visível para nós é 4%. Esses 4% a gente não entende nada. Ninguém sabe o que é matéria escura ainda direito. Não tem uma explicação para tudo isso. Tu acredita que exista, e essas vidas em outros planetas, elas, de alguma forma, elas participam desse jogo todo de dimensões e do que está escrito na Bíblia? Eu acho que estão, sim, em outras dimensões. Algumas, talvez, hipoteticamente, outros planetas, por que não? O universo é muito grande, muito grande. Tudo faz parte da criação de Deus. Quer dizer, se toda dimensão celestial, que é, quer dizer, quando você pega as dimensões astronômicas, as distâncias astronômicas, tudo medido em ano-luz, sabe? Trilhões de ano-luz. Você olha para o céu hoje, você está vendo o passado. Sim. Estrelas que não estão mais lá, que a luz dela chegou só agora, depois de 1 trilhão de anos chegou aqui. Então, quer dizer, o mundo nem existia quando aquela luz estava vindo para cá. Então, certamente tem muita coisa para... Então, quando imagina a dimensão celestial, que evidentemente é muito mais robusta, maior, encorpada, porque a origem da criação, né? Então, gigantesco, inimaginável. Aí não vai ter somente a população do nosso planetinha Terra lá no céu, né? Sim, mas a gente vai formar uma aldeia ali, né? Essa população que está em outro planeta, ela também participa desse negócio de ser fruto do pecado? Tipo, você tem um planeta em algum lugar agora, sim, com pessoas também. Eles, qual é o papel deles nessa guerra espiritual inteira? Com a gente, não. Eu não vejo um conflito conosco, nosso planeta Terra. Porque foi definido que Satanás e seus anjos foram lançados para a Terra, para cá. Especificamente para cá. Por inferência, talvez... Por inferência, talvez... eles não tenham errado, não tenham tido pecado, né? E talvez desfrutem de uma vida muito mais abundante do que a nossa. Tanto na capacidade intelectual, tudo, porque a gente perdeu nossa capacidade intelectual. Adão era um cara muito inteligente. Quando você vê pela Bíblia, que ele nominou o nome de todos os bichos que tinha. Pegou os répteis, os mamíferos, os herbívoros, as aves e deu o nome de um a um. Quer dizer, a capacidade de memória dele era 100%. Hoje a gente usa 10%. Quer citar demais, Daniel. Os OVNIs são um meio de transporte de anjos ou foi feito por humanos através de instrução dos anjos caídos? Boa. Excelente pergunta. Eu tenho um vídeo que eu explico melhor isso, Espelhos do Céu, mas sumariando, Ezequiel tem uma visão também de ver rodas de fogo e tal. Se ele transportasse os nossos dias, é disco voador. Mas aquilo era um meio de transporte angelical, estava abarcando anjos que ele estava vendo uma visão divina. Então eu creio que existem transportes, né, nesse mundo paralelo. E às vezes essa membrana... Esse mundo espiritual? É, o mundo espiritual. Assim como a gente tem transporte aqui, eu creio que existe transporte nesse mundo espiritual. Então, essa membrana, ela entra na nossa dimensão, alguma coisa que a gente consegue perceber. Tem um vídeo, para ilustrar para a galera aí, do Carl Sagan, que ele era o apresentador da série Cosmos. Exato. Procura Carl Sagan, Planolândia. Fantástico. A explicação que ele dá é clara, para quem entende. Assim, ele desenhou a coisa, ficou fácil de entender. Ele fala sobre como seria um ser que vive no mundo uma 2D. Dimensão, isso, é uma tem dimensão, um ser 3D. Exatamente. E vai num... Vou tentar explicar. É difícil de explicar. Mas, assim, vamos ver se você entende, Lene. Imagina que um mundo bidimensional é uma folha de papel, concorda? Uhum. Você desenha um círculo naquela folha de papel. Okay. É o bidimensional. Só tem altura e largura. Isso. E tem um ponto lá que é esse ser. Esse ser está preso dentro desse círculo. Exato. Ele não consegue sair do círculo, porque ele não é tridimensional. Se você coloca um círculo dele, em volta dele você prende. Isso. Agora imagina que esse ser, esse ponto, um ser bidimensional, está numa folha de papel, e uma esfera, que é algo tridimensional, atravessa essa folha de papel. Como esse ser veria ele só enxerga bidimensional. Como esse ser bidimensional veria essa esfera atravessando essa folha de papel? Uau! Doido, né? Imagina, Doido. Ele tem uma limitação dos sentidos, que ele não enxerga o tridimensional, ele só enxerga o bidimensional. Não tem nada, de repente um círculo pequeno aparece, vai aumentando, diminui e some. Porque ele vê fatias desse... Como ele só vê bidimensional, é como se pegasse uma esfera tridimensional e fatiasse várias vezes pro bidimensional. Então ele vê um círculozinho aparecendo do nada, de repente aparece, aumenta, que é a parte mais larga da esfera, depois diminui e some. Exatamente. Então é mais ou menos essa figura que, se a gente somos seres tridimensionais, que estamos num universo quadridimensional, porque você adiciona o tempo, isso, mas exatamente. um ser
no mundo espiritual, onde tem muito mais dimensões, Exatamente. a gente não conseguiria com os sentidos entender como esse ser aparece e desaparece. Exato. As formas seriam malucas, Exato, né? Nossas camadas sensoriais não conseguem. Exatamente, é muito capturar legal isso. esse vídeo. Deve ter no YouTube. Tem, facinho. É. Plano Lânio tá recortado até. A gente é 3 dimensões, você projeta uma sombra. Mas o que ele fala de são dos a pergunta Sim, eu acredito que sim. São se transportes de seres espirituais, tá. casos ali angelicais. Acredito que sim. Que mais? Porque a distância cósmica é diferente. Mesmo porque não tem nada concreto, empírico, assim, que fato, né? Que você possa cabalmente comprovar. Agora tem os filmes de alienígena que eu acho legal, que é inteligente. O melhor que eu achei foi A Chegada. Nossa, demais. Inteligentíssimo, demais, né? demais. Bem bolado. Porque o pessoal tu chuta o balde, né? Mas ali não. Ali foi uma cara que eu nunca tinha pensado. Eu achei muito bacana bom, a construção da ideia. No nosso diário, família, que já virou quase uma bíblia, eu não tô com ele aqui, mas em outro vídeo eu trago para vocês. Eu faço uma explicação boa, inclusive falando desses vários casos famosos que já aconteceram. Mas eu gostei também do ponto de vista do Mastral. É aquela coisa, família, a gente que pesquisa, o maior erro de qualquer pessoa que pesquisa é bater o pé e dizer é do meu jeito, é assim e acabou, né? Sempre é bom você ouvir novos pontos de vista, né? Esse, por exemplo, que explica os transportes, ou seja, essas luzes que a gente vê se movimentando, né? E que para lá de estranha, porque elas desafiam a lei das físicas, né? A lógica também, porque às vezes ela se divide em várias partes, aí acelera de uma forma extraordinária, desaparece, aparece em outro ponto, depois se une de novo, e, enfim, e ficam fazendo esses movimentos aleatórios e que você não entende nada, né? Aeronaves, inclusive, que já entraram em contato com essas coisas, a gente não sabe bem se é um ser vivo ou se é uma tecnologia. Já relataram ter problemas eletrônicos, falha, ou até ao colidir, explodirem e esses objetos continuarem como mísseis, né? Inclusive muita gente diz, não, foi um míssil, é um míssil novo, é um míssil secreto. Enfim, né? Existem muitas explicações, muitas teorias e ninguém consegue provar nada. Então quando ele falou aí que esses poderiam ser transportes espirituais e por a gente ser como se fosse uma folha de papel, né? Uma existência bidimensional, a gente não consegue ver todos os outros ângulos e por isso daria esse, vamos dizer, esse bug, né? Eu acho que vocês entenderam essa parte aí, achei bem interessante essa explicação, não tinha visto e agora com vocês, né? Porque às vezes eu prefiro fazer o react assim na hora junto com vocês, então achei uma boa explicação, né? É mais um aí, uma possibilidade que a gente pode pensar. O que é que você acha disso, meu irmão? Você já viu algumas dessas luzes? Eu tenho certeza que pelo menos se você dedica alguns minutos do seu dia para olhar para o céu, com certeza você já viu alguma coisa, principalmente à noite, né? E eu gostaria de saber, como é que você entende isso, meus irmãos? Vocês entendem como uma tecnologia, como algo espiritual, ou como se fosse, aí o Daniel Mastral falou, como se fosse mais ou menos as duas coisas, né? Na questão também de existir vida em outros planetas, meus irmãos, eu não descarto totalmente. O que eu concordo muito com a galera que questiona o formato, hoje em dia, é porque muitas dessas estrelas não são bem o que eles dizem que são, né? Então se os caras mentem em um ponto, porque os outros pontos também não podem ser mentira. Então é muita coisa aí para se questionar, mas há uma possibilidade com certeza sim, né? Então eu vou deixar aí essa batata quente na mão de vocês, me respondam como é que vocês veem esses fenômenos, né? Que negar os fenômenos não tem como, né? Tá gravado, tem câmeras de autoridades, tem câmeras de pessoas comuns, do jeito que você quiser, tem provas aí que esses fenômenos realmente existem. Agora a discussão é sobre o que são, né? Deixa aí nos comentários, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!